18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, em 6 horas 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa do ar, 18 horas. Eu e Nathalie Moraes. Oi, Nathalie, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite pra você. Boa noite pra todo mundo que tá ligadinho aqui no 18 horas. É hora de ficar bem informado, Carlão. Boa noite. Mix. Lembrando aí, querido ouvinte, que você pode participar, ter acesso ao 18 horas. O nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 99488-7592. Participe conosco. É isso mesmo, Carlão. Queremos saber a sua opinião, o que você pensa sobre os assuntos abordados nas reportagens aqui no 18 horas. Manda um alô pra gente. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Defesa Civil alerta para mais uma seca severa em 2024. Bares e restaurantes registram prejuízo em janeiro. Deputado denuncia abandono da maternidade Ana Braga pelo governo Wilson Lima. E hoje foi dia de mobilização nacional de combate ao sarampo. Ainda hoje você vai saber aí os detalhes dos bastidores da política amazonense com Cíntia Blink. Mix. 6:04, mais uma vez, boa noite pra você, sejam todos muito bem-vindos em 100,7 no melhor mix do Brasil. Vamos a partir de agora com as informações, os destaques desta quinta-feira, 14 de março de 2024, no ar mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Olha, a Defesa Civil alerta aí setores públicos e privados para possível estiagem em 2024 no Amazonas. Então já estão avisando aí antecipadamente. Atenção, autoridades. Com o volume de chuvas abaixo do normal, o cenário é de que o Amazonas terá mais um ano de seca severa, exemplo do que aconteceu no ano passado, 2023, que nós nos lembramos ainda muito bem, quando registramos a maior seca da história. É isso mesmo, Carlão. No primeiro trimestre desse ano, houve uma redução no volume de chuvas em algumas calhas aqui no nosso estado. O relatório do monitoramento dos rios, feitos aí pelos técnicos, traz um cenário preocupante no que diz respeito à recuperação do nível dos rios nesse período de cheia. E bota preocupante nisso, viu? Nathalie Moraes e o repórter André Meirelles, ele acompanhou a divulgação desse relatório de perto e tem mais informações. Olha, André, tudo bem? Boa noite. A Defesa Civil quer que todos os setores já se preparem, eles estão fazendo aí um alerta para que todo mundo fique de prontidão, fique esperto com relação a esta estiagem que está por vir este ano, André Meirelles. Isso mesmo, isso é para garantir aí, Carlão, e também ouvintes, e também a Nathalie aqui, a preparação e minimização dos impactos da possível estiagem nesse ano. Boa noite, Carlão, boa noite, Nathalie, boa noite aos ouvintes. Olha, a Defesa Civil do Estado realizou reuniões com diversos setores, incluindo a indústria e empresas, né? O Tribunal Regional Eleitoral se reuniu também com fornecedores de energia elétrica, de saneamento e água, né? Empresas também de transporte e logística e também com os prefeitos, as secretarias e o Ministério Público de Contas e empresas de telecomunicações, né? Segundo a Defesa Civil, o objetivo dessas reuniões foi fornecer informações e também coordenar aí ações de prevenção, preparação e mitigação, isso para garantir aí que os serviços não sejam interrompidos. Então já estão se antecipando, se adiantando aí para essa outra possível estiagem severa que está prevista para ocorrer neste ano, né? Inclusive eu conversei com o secretário de Defesa Civil aqui do estado do Amazonas, o Coronel Máximo, e segundo ele, essa necessidade de compartilhar essas informações sobre essa estiagem antecipadamente envolve aí todos os setores, né, que estão, que trabalham aí também sobre os rios e navegações aqui no estado do Amazonas, até mesmo outras embarcações que acabam chegando aqui, né, vêm de outros países e também de outros estados aqui para o Amazonas. Então é uma preocupação de todos. Inclusive a gente vai ouvir agora a fala do secretário da Defesa Civil aqui do estado, Coronel Máximo.
Então a gente está falando de agências federais, de ministérios, estamos falando de secretarias estaduais, de secretarias federais, estamos falando de secretarias municipais, estamos falando das entidades públicas e privadas, né? Estamos falando das empresas. Então, assim, é realmente envolver todo o sistema, porque a proteção civil, ela não recai simplesmente na responsabilidade da Defesa Civil, né? Todos nós somos responsáveis, todos nós precisamos entender o que está acontecendo e, a partir de então, tomar as medidas necessárias para mitigar os problemas. 18 horas. Muito bem, a gente ouviu aí a fala do Coronel Máximo, secretário da Defesa Civil aqui do estado do Amazonas, né, que a gente acompanhou agora. Ele estava falando aí e alertando também sobre, alertando todos os setores públicos e privados para essa possível estiagem de 2024 que está prevista para acontecer aqui no estado do Amazonas, né. A gente também traz essa informação que a forte seca no Amazonas desde o ano passado, né, desde 2023, afetou aí todos os 62 municípios aqui do estado. Isso segundo o boletim que é divulgado diariamente pela Defesa Civil aqui do estado do Amazonas, né? Então todos os 62 municípios foram decretados 180 dias, né? Isso de emergência. Na verdade, seca. Em outubro do ano passado, né, quando a gente chegou a registrar ali aquele pico, aquele período crítico da seca, da estiagem aqui no Amazonas, o governo do estado, né, decretou situação de emergência por 180 dias nos 62 municípios aqui do Amazonas. E aí eles afirmam, né, que eles ainda não mudaram toda essa situação por conta do prazo, ainda que muitos municípios, né, já tenham normalizado a situação, inclusive já tem município até decretando agora situação de emergência por conta da cheia, né, que é o caso aí de Guajará, Boca do Acre e Eirunepé. Mas André, vale a gente reforçar que essa é uma situação bastante preocupante. No ano passado, quando a gente registrou a seca histórica, as nossas autoridades já haviam sido alertadas de toda essa situação. A gente fica até feliz que agora, de uma certa forma, eles já estejam fazendo alguns planejamentos, já que os prognósticos climáticos todos indicam que em 2024 a gente possa ter aí uma seca tão severa ou até pior do que a que nós registramos no ano passado. E aí, esse ano é ano de eleição, por isso a Defesa Civil já está alertando o TRE, está alertando a indústria, já que no ano passado a gente teve muita dificuldade, principalmente para escoar a nossa produção, já que a navegabilidade dos nossos rios foi diretamente afetada por conta de toda essa situação. Não tinha água nos rios e realmente não tinha como os barcos de grande calado passarem, trafegarem, e aí ficou naquela situação que nós ficamos em 2023, e a gente realmente espera que agora em 2024 a gente viva um cenário diferente, já que já existe, né, esse alerta para o governo de que a situação pode ser ainda pior, então exige realmente um planejamento, né, Carlão? Inclusive eu quero ressaltar que nós estamos emendando uma situação de emergência atrás da outra e o alerta está sendo dado também já antecipadamente. Será se dessa vez agora está mais antecipado do que no ano passado? Porque no ano passado também foi avisado, né, Nathalie? Também teve esse alerta, né? Hoje, esse ano está sendo antes ainda do ano passado, porque ano passado não resolveu nada. E agora? Não resolver, de fato, não resolveu, né, Carlão? Isso daí minimizou, porque não é resolver, tudo bem, resolver não é o termo, é minimizar pelo menos, porque nós estamos tendo problema com a seca até hoje, embora já esteja enchendo, já tem, que nem você falou, situações aí de cheia, mas ainda os efeitos que nós tivemos com essa seca ainda nós estamos sentindo até hoje, por exemplo, né? Exatamente, enfim, né? Toda essa situação, todos esses prognósticos climáticos, né, que são divulgados aí pelos meteorologistas, né, pelos órgãos de controle, são sempre com antecedência. É assim, tipo, o governo tá aqui, pode acontecer, vocês precisam se planejar para que a população não sofra lá na frente. Então talvez a ideia agora seja, digamos assim, martelar isso com mais frequência, então, no caso, né, cara? Divulgar isso com mais frequência. É a parte que a Defesa Civil faz, e aí cabe cada ali órgão, né, competente fazer a sua parte de
de começar a trabalhar aí antecipadamente para não ser pego, digamos assim, de surpresa, já que ainda no começo do ano, estamos aí no terceiro mês do ano ainda, já estão sendo avisados sobre essa possível estiagem aí que, né, afetou e continua, segundo o boletim da estiagem, ainda todos os 62 municípios aqui do estado do Amazonas estão afetados aí. E chove até junho, né? Mas a gente sabe que as chuvas estão abaixo da média, né? A gente tá aí no inverno amazônico e hoje, por exemplo, foi um dia que tava fazendo 40 graus ali, meu amigo, na sombra. Exatamente. Né? A gente realmente já não sabe mais se a gente tá vivendo verão ou verão, porque tá difícil. Valeu, André. 6h12, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos falar de um outro assunto também que é recorrente aqui no 18 horas, mas nós, é claro, temos que ficar nele, sempre alerta, porque é de extrema importância para a população, que é a crise da saúde pública no estado. Talvez de todos esses problemas aí que o estado está tendo, esse seja o pior e infelizmente está bem na área da saúde. Inclusive o deputado estadual Wilker Barreto, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, denuncia agora, Nathalie ouvintes, o abandono da maternidade Ana Braga. Essa denúncia, Carlão, ela veio depois de uma fiscalização onde o deputado encontrou aí lixo hospitalar nos corredores da maternidade. Os trabalhadores da limpeza sem salário há 7 meses. E aí ele também constatou não só esse problema, além da falta de limpeza e manutenção, tá? Ele pôde constatar aí falta de remédios e insumos na maior maternidade pública aqui do nosso estado. Olha aí, a fiscalização constatou também que nem papel higiênico tinha no banheiro. Vamos aos detalhes com Odinei Araújo. Por mês nascem entre 700 a 800 crianças na maternidade Ana Braga, a maior da rede estadual de saúde. A maternidade, referência em parto prematuro, hoje é o reflexo do abandono. Em uma visita feita pela Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, o cenário encontrado foi de uma unidade de saúde literalmente suja. Sacos de lixos nos corredores da maternidade, colocando em risco de contaminação pacientes, acompanhantes e trabalhadores, banheiros, enfermarias, centros cirúrgicos e outros setores também sem limpeza e sem higienização. No banheiro não tinha nem mesmo papel higiênico. Toda essa situação é consequência do atraso no pagamento de salários dos profissionais terceirizados da empresa responsável pela prestação do serviço. Eles estão desde agosto de 2023 sem receber, conforme denúncia do deputado estadual Wilker Barreto na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas. Todos os serviços terceirizados estão em atraso. O mais grave, a empresa que faz a limpeza do hospital, a Limpa Mais, está indo para o 8º mês sem receber. Um hospital que teria que ter, naquele momento, 23 colaboradores de limpeza, tinham 6. E só tinham 6 porque eles sabiam que eu iria lá. Mas normalmente está ficando 2 pessoas, 3, para limpar todo o hospital. Eu vi, deputado Carlinhos Bessa, o lixo tomar conta de uma maternidade. Além da sujeira na maternidade e o atraso nos salários, o Wilker Barreto também denuncia que a Ana Braga está funcionando sem medicamentos necessários. 50% de todos os medicamentos estão faltando. 50% de todos os materiais estão faltando. Peguei depoimentos de mães que não conseguem ter um copo descartável para beber uma água. E o mais dramático foi de uma senhora que infelizmente perdeu seu bebê e o marido teve que trazer uma garrafinha de água na madrugada para poder ficar bebendo água na sua internação. Banheiros sem papel higiênico. Não tem nenhum tipo de produto de limpeza no hospital. Essa é a saúde do Amazonas. O parlamentar encaminhou ofício ao Departamento de Vigilância Sanitária solicitando uma inspeção em caráter de urgência na maternidade Ana Braga. O 18 horas tentou ouvir a Secretaria de Saúde do Amazonas e o governo do estado sobre a denúncia do deputado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Olha, por meio de nota, a direção da maternidade Ana Braga informa que a Secretaria de Saúde está em tratativas aí para equacionar a questão dos pagamentos da empresa responsável pela limpeza da unidade. São 8 meses de atraso, então essa tratativa... Tá difícil, tá longa, né? E são muitos problemas para uma maternidade só, né, Nathalie Moraes? Não dá para entender. E a gente sabe que esse, né, não é um problema isolado só da Ana Braga. Mas vamos lá, nota, né? A direção esclarece ainda que os sacos de lixo no corredor foram registrados no momento em que os servidores realizavam a limpeza na unidade. Por um momento, o material foi deixado no chão, sendo recolhido após o término do serviço. Olha aí, em relação ao problema de calor em salas, a nota diz que a unidade já realizou a troca de máquinas que estavam quebradas. Hoje, não sei. Novos ar-condicionados foram instalados nesta quarta-feira, ontem. A direção informa ainda que todos os serviços seguem funcionando normalmente na maternidade Ana Braga. Tomara, será 6h18, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, hoje, hein? Hoje, quinta-feira, é o dia. É o dia S, Carlão. Campanha, olha aí, dia S da campanha de mobilização contra o sarampo. Dia S de sarampo. É uma data de combate à doença do governo federal em conjunto com estados e municípios. Governo federal, estados e municípios juntos, e os serviços de saúde irão buscar, né, ativamente aí pessoas com suspeita, além de registrar a ausência de circulação do vírus, para intensificar a estratégia nacional de eliminação da doença no país. O Brasil está agora em processo de sair do status de um país endêmico, e a busca ativa contra a doença é um dos critérios para a recertificação do país livre do nosso sarampo. E a busca ativa e também o incentivo à vacinação da tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e também rubéola. São estratégias necessárias para o Brasil voltar a ser um país livre do sarampo. E aqui no Amazonas, Carlão, não há registro de casos confirmados de sarampo desde o ano de 2021. A cobertura vacinal para a tríplice viral aqui no nosso estado em 2023 para a primeira dose estava aí em 82% e para a segunda dose corresponde aí a 50%. Olha só, nesse dia S, as 62 secretarias municipais de saúde realizam em suas cidades a programação de mobilização de educação em saúde para reforçar a manutenção da eliminação do vírus do sarampo e da rubéola. É um esforço aí federal, né? Federação, estados e municípios na luta contra o sarampo. É o dia S. Agora 6h20, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e o setor de bares e restaurantes está em baixa no Amazonas. Por quê? Em janeiro deste ano, 30% dos estabelecimentos registraram prejuízo, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Amazonas, que é a Abrazel AM. E quem tem mais detalhes sobre esse fraco desempenho do setor de bares e restaurantes aqui no nosso estado é o repórter Felipe Távora. Foi uma perda de 34% de lucro em relação ao mesmo período do ano anterior. A Abrazel mostrou que no primeiro mês do ano, o índice de perdas em relação a dezembro subiu 10 pontos percentuais, saindo de 20% para 30%. Além disso, 67% dos bares e restaurantes também tiveram um faturamento menor em janeiro do que no mês anterior. O presidente da Abrazel no Amazonas, Rodrigo Zamperlini, explica que os estabelecimentos não conseguiram atingir recuperação suficiente. E não houve uma recuperação suficiente durante o período do carnaval que pudesse compensar essa queda observada no mês de janeiro. A gente tem alguns fatores que impactam nessa equação. Entre eles, o período de férias e também o acúmulo de contas que acontecem nesses meses de janeiro e também fevereiro.
E vale ressaltar que no estado do Amazonas, mais especificamente em Manaus, a gente certamente tem um fluxo negativo de pessoas em relação às viagens feitas, ou seja, nós recebemos menos turistas do que o fluxo de pessoas que sai tanto de Manaus quanto do estado para outros locais. E outro desafio enfrentado pelo setor é a dificuldade em reajustar os preços dos cardápios. Cerca de 38,8% dos locais não conseguiram aumentar os preços nos últimos 12 meses, enquanto que 53% realizaram reajustes conforme ou abaixo da inflação. Apesar disso, Zamperlin afirma que a expectativa da Abrazel é que haja melhora em relação a esses 2 primeiros meses. Ainda não fechamos os números de fevereiro, mas essa melhora principalmente acontece devido a todos esses fatores que levaram a essa queda acentuada. Ou seja, precisamos ficar bastante atentos e acompanhar em cima do lápis ali o movimento financeiro das casas e ficarmos muito cuidadosos para não deixarmos que algum detalhe que esteja sob nosso controle também afete esse fluxo de caixa que, se não tiver vendas, não tem como ficar positivo. Apenas 8,2% dos bares e restaurantes têm conseguido aumentar seus preços acima da inflação. Além disso, 43,5% dos estabelecimentos relataram atrasos em seus pagamentos, o que evidencia as dificuldades financeiras ainda enfrentadas por parte desse setor. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 23 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar com os destaques do dia. Atenção, você no trânsito circulando por Manaus. Vamos agora aí com os detalhes das principais, algumas, né, das principais vias da nossa cidade. Trânsito com Nathalie Moraes. Trânsito. Segundo as câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação aqui da cidade, a Avenida Djalma Batista com a Rua Pará tem trânsito intenso, com retenção nas proximidades do Manaus Plaza Shopping. Já na Zona Norte, temos trânsito moderado na Avenida Torquato Tapajós, próximo ao Parque São Pedro. E já na Zona Leste, temos trânsito carregado na Avenida Altais Mirim, ali próximo à Grande Família, mas fluindo sem retenção. Mix. Legal, quando são 6 horas e 24 minutos em Manaus, nós vamos falar de política e de política local e direto dos bastidores da política amazonense com ela, Cíntia Blink, já aqui conosco nos estúdios do 18 horas, né? Ela sabe da política Baré. Cíntia Blink, então hoje a solenidade de posse da advogada Gisele Falcone Medina Pascarelli no cargo de juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral. Foi uma posse concorrida com a presença, inclusive, né, do governador, do prefeito e outras autoridades, né? É muito nome, né? Gisele Falcone Medina, nome tem, hein? Pascarelli. Cíntia Blink, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie Moraes. Todo mundo que tá com a gente ligado aqui na 100.7. Pois é, Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes, isso aí. É a nova juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Foi assinado pelo presidente Lula e agora ela oficialmente tomou posse hoje, como você falou, em uma cerimônia concorrida. Sim, nós tínhamos ali o governador Wilson Lima, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, e o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade. Você vê que são nomes que alguns, entre o Wilson Lima e Cidade, há uma relação muito boa, mas entre o prefeito Davi Almeida e os dois já não dá para falar o mesmo por agora, né? Porque tudo em política é muito volúvel, tudo pode mudar. Mas apesar disso, durante a cerimônia, eles se encontraram e foi sorriso, oi, sabe? Olá, tudo bem e tal, né? Exatamente. Uma relação amigável, né, Blink? Exatamente. Não passaram recibo de nenhum tipo de estranheza entre eles. Também foi um momento muito pontual ali, foi realmente só pra foto e tal. Agora, sobre a juíza, a nova juíza titular, ela assume esse cargo, não é a primeira vez que ela assume o cargo de juíza titular no TRE, e ela, na posição de uma mulher, como na posição de uma autoridade dentro desse
planeta política, porque faz parte, né, tribunal, ela tem um discurso falando sobre isso, fala que ela entende a responsabilidade que tem em assumir aquele cargo como mulher. Aí dentro do discurso dela, ela fala que ela tem a responsabilidade de romper com a desigualdade e assegurar que as vozes das mulheres sejam ouvidas e principalmente respeitadas. Boa. O que é um grande desafio. E o mundo jurídico, ele tem apresentado muitas mulheres para ficar no cargo de juíza, de desembargadora e tudo isso, pelo menos aqui no Amazonas, e a gente vai trazendo essas novidades. Blink, agora me conta, o prefeito aqui de Parintins, o Bigarcia, e o pré-candidato à prefeitura da Ilha Tupinabaranda, o Matheus Axayag, eles se filiaram ao PSD do senador Omar Aziz, é isso mesmo? É isso, eles estavam no União Brasil do governador Wilson Lima, só que o governador Wilson Lima colocou a Brenda Dianá para ser a presidente do Diretório Municipal em Parintins, lá do União Brasil, e isso também trazendo aí uma informação de que ela é a candidata do governador Wilson Lima. Bigarcia, que está no segundo mandato como prefeito de Parintins, ele agora deixa um herdeiro, digamos assim. E ele não apoia a Brenda Dianá, na verdade ela faz oposição à gestão dele. Ele quer o Matheus. Aí ele quer o Matheus. Nas redes sociais, a guerra entre eles dois é declaradíssima, né, Blink? Eles nunca disfarçaram, é bem garantido e caprichoso. Exatamente. E aí o que acontece? Foi Brenda Dianá assumir a sigla lá e Bigarcia, que na verdade não teve nunca uma relação tão boa assim com o governador Wilson Lima. Eles meio estavam ali fazendo um negócio, mas não havia tanta afinidade entre os dois. Então ele foi pro PSD de Omar Aziz. Omar Aziz não se fez presente nessa reunião, nessa posse, enfim, nessa mudança aí de partido, mas Saulo Viana, que é deputado federal, foi lá participar, além de outras autoridades de dentro do município. Então, o que a gente pode esperar é uma acirrada disputa aí na eleição municipal em Parintins também. A coisa não vai pegar só em Manaus não, viu? Ei, Blink, tem pernada no ar aí, né? Pelo menos tentaram, né? Dar uma pernada, né? No superintendente da Suframa, o Bosco Saraiva, no comando do Solidariedade. Então, quer dizer que foi uma tentativa de pernada. Não deu certo, é isso, Blink? É verdade. Conta pra gente aí, isso foi um movimento da direção nacional. Isso foi a apuração do BNC, para ser justa aqui. Então, a direção nacional do Solidariedade tentou tirar Bosco Saraiva, que atualmente é superintendente da Suframa, da presidência do Solidariedade aqui no Amazonas. Por que isso foi por água abaixo? Por que não deu para fazer? Não foi por conta do Bosco, mas na verdade isso iria trazer consequência pro senador Omar Aziz, com quem não se queria mexer, porque ele conta com Solidariedade em 2026. Vamos lembrar que o Omar Aziz está doido para ser governador. E para quem iria o comando do partido se saísse Bosco Saraiva? Para um aliado de Wilson Lima. E aí isso não está dentro do plano do senador Omar Aziz para 2026. Por isso, houve uma tentativa, mas ela foi freada quase que ao mesmo tempo em que tentou acontecer. Enfim, então vocês se vão tentar de novo depois. Agora vamos falar dos polêmicos shows nacionais pelos municípios do interior aqui do Amazonas. Dessa vez é a vez do município de Uarini, que fica a 564 quilômetros aqui da nossa capital. Um pouquinho longe. Um pouquinho, né? Que contratou aí o cantor sergipano Nadson Uferinha por R$300 mil para um show em maio? É isso, ele vai participar da comemoração da Festa do Divino, que é tradicional na cidade de Uarini, e o Nadson vai receber aí 300 mil. Esse contrato ele já foi assinado, tá no Dom, mas ainda não foi pago, né? Porque ainda não realizou-se ali o show. E a gente sabe que o Ministério Público do Amazonas e o Tribunal de Contas, eles até tentam agir de uma forma ou outra, mas nunca conseguiram ter explicação ou mesmo barrar esse tipo de coisa acontecer. E a gente precisa lembrar que essas cidades têm altas demandas muito básicas, como asfalto, saneamento básico, iluminação. E isso fica observado, né? Peraí, como é que tá priorizando o show se tem isso aqui pra fazer? É isso, amanhã eu volto com mais informação pra você. Valeu, Cíntia. Então estamos aguardando você pra amanhã aqui. Até lá. Até lá. Agora 6h31, você no melhor mix do Brasil.
18 horas. Continue em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber que a UEA, que é a Universidade Estadual do Amazonas, lançou um curso pré-vestibular com mensalidade de R$185. Detalhes, você confere em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. E agora, nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, hein? Amanhã já sexta-feira aqui em Manaus. Vamos saber como está o tempo e é com você, Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Segundo o Clima Tempo, essa sexta-feira parece ser ensolarada aqui na nossa capital. Isso porque sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite e a mínima fica na casa dos 24 graus e a máxima de 32 graus. Mix. Olha, o nosso Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível das águas no Porto de Manaus para 22 metros e 83 centímetros acima do nível do mar. Lembrando, hein, Nathalie, inclusive nós comentamos sobre isso, questão das chuvas que esse ano está mais fraca. Nesta mesma data, no ano passado, o Rio Negro estava 2 metros e 56 centímetros mais cheio do que está atualmente. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A produção industrial no Amazonas registrou um aumento de 16,7% em janeiro em comparação com dezembro de 2023. Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgadas pelo IBGE. O Amazonas teve o melhor desempenho do país. A gente vai saber mais detalhes dessa pesquisa do IBGE na reportagem de Felipe Távora. O maior crescimento industrial do país em janeiro pertenceu ao Amazonas. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a indústria amazonense registrou crescimento de 16,7% com relação a dezembro do ano passado. O Amazonas ficou na frente de lugares que apresentaram recuo, como Espírito Santo, Pará, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina e também o Ceará. O coordenador de divulgação do IBGE, Adjalma Nogueira, nos explica mais sobre o resultado que o Amazonas obteve. O resultado da produção da indústria em janeiro foi fruto do bom desempenho de quase todas as atividades do polo industrial. Na comparação com janeiro de 2023, das 11 atividades industriais pesquisadas mensalmente pelo IBGE, 9 tiveram aumentos de produção. Entre os mais expressivos estavam a fabricação de máquinas e equipamentos e fabricação de máquinas e aparelhos e materiais elétricos. A performance de janeiro foi muito superior à do Brasil e colocou o estado entre os melhores indicadores do país na produção industrial. No acumulado nos últimos 12 meses, o setor industrial avançou 0,4% e com taxas positivas em 10 dos 18 locais pesquisados pelo IBGE. Em relação à média móvel trimestral, não foi só o Amazonas que mostrou taxas positivas no trimestre terminado em janeiro. Também tivemos a presença de Ceará, Paraná, região Nordeste, Minas Gerais e até a Bahia. Nogueira afirma que ainda é cedo para prever com segurança o índice de crescimento para os próximos meses. Principalmente levando em conta as circunstâncias econômicas de momento. Mas, tomando como base a média dos últimos 3 meses, é provável que nos resultados de fevereiro haja indicadores de aumento na produção. O dado positivo é que a indústria nacional cresceu 3,6% em janeiro de 2024. Isso na comparação com janeiro de 2023. As taxas foram positivas em 16 dos 18 locais pesquisados. Felipe Távora para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, agora 6h35. Você no melhor mix do Brasil e a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, está lançando um curso pré-vestibular com mensalidades de R$185, Nathalie. E o material e almoço para quem estiver matriculado vai custar R$1,80. Olha só que oportunidade, hein? Olá. Vamos aos detalhes na reportagem de André Meireles. O
curso pré-vestibular da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, o Aprovens, foi lançado nesta quinta-feira com 260 vagas. O curso presencial vai oferecer mensalidades acessíveis a estudantes que pretendem concorrer ao concurso vestibular ofertado pela UEA na Escola Normal Superior. O valor do curso é de R$ 185 mensais com material incluso. As inscrições são online e seguem abertas até 22 de março, como explica o diretor da Escola Normal Superior, professor Otávio Rios. A Provens é mais uma iniciativa da UEA e é um curso pré-vestibular presencial aqui na cidade de Manaus. As aulas terão início no dia 6 de abril e neste momento nós estamos com matrículas abertas de 14 a 22 de março. É um curso que acontecerá apenas aos sábados, integralmente manhã e tarde, com atividades online. Quer saber mais? Entra no site, prepara a tua documentação e faça logo a inscrição. O curso preparatório vai começar com 5 turmas na UEA da Avenida Djalma Batista, na Chapada. As refeições no restaurante universitário vai custar R$ 1,80 para os alunos, além de gratuidade na biblioteca e uso livre do estacionamento da unidade. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, 11 caminhões foram flagrados trafegando em locais proibidos em Manaus durante a operação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Nathalie. Isso não é novidade, né, Carlão? É comum a gente andar aí nas ruas da nossa capital e ver, né, esses caminhões circulando. Mas segundo o Instituto de Trânsito, as notificações por esse tipo de infração, inclusive, tiveram um aumento de 48,9% somente nos 2 primeiros meses deste ano, no comparado com o mesmo período do ano passado. O repórter Rodrigo Soares acompanhou essa ação do IMU e traz pra gente agora mais detalhes. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana registrou um aumento de 48% em infrações na zona máxima de restrição de veículos pesados. Nas últimas semanas, agentes de trânsito autuaram dezenas de veículos transitando nas vias em horários não permitidos. Só na manhã de hoje, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana autuaram 11 caminhões que infringiram as regras da zona máxima de restrição. Os veículos estavam transitando pelas ruas fora do horário permitido para este tipo de transporte. As notificações para esse tipo de infração tiveram um aumento de 48,9% nos 2 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2023, como destaca Stanley Ventilari, diretor de operações de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Nós percebemos que, em relação ao mesmo período do ano passado, as notificações por esse tipo de infração tiveram um aumento de 48,9% somente nos primeiros meses deste ano, comparado a 2023. Então, a gente percebe que ainda existem muitos veículos pesados infringindo a legislação na zona máxima de restrição de circulação e circulando fora do horário permitido. A zona máxima de restrição proíbe a circulação de veículos pesados nas avenidas Maripiranga, Djalma Batista, Constantino Neri, Humberto Calderaro e mais 10 vias na área central da cidade. Os veículos com peso bruto total acima de 8 toneladas são restritos de circular das 6 às 9 da manhã e das 5 da tarde às 8 da noite. Para veículos com peso acima de 16 toneladas, a restrição é aplicada no intervalo das 9 da manhã às 5 da tarde. Essa restrição funciona de segunda a sexta-feira. Ainda segundo Ventilari, as fiscalizações serão intensificadas. Nós estamos atentos a todos esses números e nós iremos intensificar a fiscalização em todas as zonas da cidade, nas nossas operações de carga pesada e também na zona centro-sul e na área central da cidade de Manaus, onde existe a zona máxima de restrição de circulação. Então, os condutores devem ficar atentos aos horários permitidos, que eles podem realmente circular sem cometer qualquer tipo de infração. A penalidade para condutores que forem pegos infringindo a lei é de multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo. Rodrigo Soares para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas 41 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas no ar. Olha só, agora nós vamos para Brasília, hein? Vamos falar com o nosso correspondente Carlos Eduardo Matos, que é o Cadu. Olha só, Cadu, boa noite. O Senado Federal aprovou a isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos. 20 anos ainda... Vale a pena ainda, Cadu? Roda? Claro. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nath. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Notícia boa, né? Aliás, muito boa, Carlão. Pra quem tem aquele carrinho antigo, comprado antes de 2004, né? Aquele Corsinha. Também tem um bom trabalhador que precisa do carro, para não depender de ônibus, né? Olha, certo. Vou contar um segredinho para você. O meu primeiro carro foi um Passat 81. Eu trabalhava no Diário do Amazonas, eu cheguei lá com um Passat 81, meu Deus. Eu tive um Passat 82, mas foi em 83. Olha, eu tive em 2006. Imagina, um Passat 81 chegando no pátio do Diário do Amazonas, meu Deus do céu. Mas olha, a notícia é boa de qualquer forma, Carlão. Ontem o plenário do Senado aprovou uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, né, que garante a isenção de PVA aos veículos com mais de 20 anos de fabricação, ou seja, aqueles fabricados em 2004 ou antes, né? Então, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, existem 3 milhões e 600 mil veículos com mais de 20 anos em circulação, Carlão. É muito carro, viu? E 49% da frota de veículos do país tem mais de 10 anos de fabricação, quase metade. É a frota mais velha desde 1995. Então o objetivo, Carlão, dessa PEC é aliviar o bolso do motorista, né? Eu trouxe aqui pra gente ouvir um trecho da fala do relator dessa matéria, que é o senador Marcos Rogério, do estado de Rondônia. Vamos ouvir o que ele explicou sobre essa PEC. Vamos lá. Como que fica a partir da proposta de emenda à Constituição do senador Cleitinho? Ele está criando, ele está ampliando essa isenção pela via da imunidade, ou seja, a proteção para que não se tribute esses veículos a partir dos 20 anos. Regra que valerá para todo o território nacional. Imunidade, proteção contra tributar a partir dos 20 anos de uso, 20 anos ou mais. E no caso daqueles estados onde nós temos essa isenção a partir dos 10 anos, a partir dos 15 anos. Meu estado de Rondônia, por exemplo, ele tem a isenção a partir dos 15 anos de uso do veículo. Não muda, não altera, continua como está. A regra, ela vai vincular os seus efeitos a partir dos 20 anos, porque é uma proteção contra tributar. 18 horas. Legal, nós ouvimos aí o senador Marcos Rogério, relator da PEC 72/2023, que está dando isenção aí de 20 anos. Cadu, essa que era a minha dúvida, ele inclusive falou, já não havia um benefício com relação a isso, a esse PVA com 15 anos? Então, não entendo. Sim, exatamente. No estado do Amazonas, a isenção de PVA é só para carros com 15 anos para cima, viu? Sim. Mas a lei, a regra estadual obriga que, mesmo sem o IPVA, sem a obrigação de pagar o IPVA, o carro precisa passar pela vistoria física todos os anos. Sim. Essa é a regra do Detran Amazonas. Então, o senador Marcos Rogério, ele disse que só os estados de Minas Gerais, Tocantins, Alagoas, Pernambuco e Santa Catarina não têm essa regra sobre isenção de PVA para carros de até 20 anos, né? Para carros de até 10 anos. Então, essa PEC, ela meio que iguala essa situação, essa garantia de isenção de PVA para todo o país. Sim. Isso é muito positivo, né? Agora, Carlão, eu trouxe também uma fala do senador Jacques Wagner, muito parecido com o que você falou ainda agora, que é o líder, o Jacques Wagner é o líder do governo no Senado. Vamos ouvir o que ele disse. Presidente, eu quero primeiro parabenizar o senador Cleitinho, e realmente já tinha dito a ele, meu estado, por exemplo, ele isenta a partir de 15 anos.
Na média dos 27 estados, o que eu vi é que a média está na faixa de 15 anos. Apenas 2 estados que eu não vou citar não tem regra nenhuma para isso. Então eu acho que é super razoável, porque quem é que sustenta, quem é que segura um carro com 20 anos? Ou é muito rico, um colecionador, ou é quem não tem condição de trocar e que fica com um carro mais antigo, conservando, etc. Então, eu oriento pelo governo, voto a favor, porque eu acho que a medida é extremamente positiva. 18 horas. O senador Jacques Wagner falando, né? Realmente, é difícil manter igual um você, carro. ou é colecionador, ou não tem grana, né? Porque é difícil você manter um carro, cara. O meu tá com, sei lá, um 87, ele já tá meio cambaleante, entendeu? Então... É difícil. Eu não sei se ele chega nos 10, cara, quanto mais nos 20, mas vamos lá. Segue aí. Chega, exato. Mas chega, olha, o Carlão, é importante a gente frisar que essa PEC, ela não atende os ônibus, os micro-ônibus, os reboques e os semi-reboques, tá? Porque são veículos comerciais. Esses aí não se envolvem nessa isenção. Mas cá pra nós, Carlão, passou fácil no Senado porque o Congresso quer fazer festa com chapéu alheio, né? Porque quem recolhe PVA são os estados. Essa PEC passa por cima das regras estaduais. Vamos ver se os estados vão entrar com algum recurso no Supremo para tentar barrar a tramitação dessa PEC. Eu espero que não. Ela está indo para a Câmara agora para fazer essa análise, tem que passar por 2 turnos de votação. Então vamos ver como é que os estados reagem lá na Câmara dos Deputados ou se vai ter uma ADIM no Supremo Tribunal Federal. Vamos continuar aguardando, mas que é boa essa proposta, viu? Eu adoro carro antigo, então estou feliz com essa proposta. Beleza. Carlão e Nath. Cadu, agora vamos falar de outro assunto bastante polêmico. O Senado começou a discutir o projeto que legaliza o cigarro eletrônico no Brasil. Mas essa pauta realmente é importante? Não deveria, né, Nath? Mas o lobby das empresas fabricantes dessa porcaria é muito forte, vem mobilizando os senadores, todos eles praticamente. Se você não tem ideia da força que essas indústrias elas têm sobre o Congresso Nacional. A senadora Soraya Tronic apresentou um projeto de lei legalizando o cigarro eletrônico dentro de algumas regras sanitárias, laudo de avaliação toxicológica, registro da Anvisa, certificação do Inmetro, enfim. Conversa fiada, né, gente? Você acha que como é que vão fazer um laudo toxicológico desse VAP que saiu notícia ontem de um rapaz que teve o pulmão perfurado? Inúmeros, né? Jovens, são inúmeros jovens. Teve gente que já perdeu a vida. É uma situação bastante complicada. É pior que cigarro, né? Pior que cigarro. Dizem que é. Então, esse projeto, ele avançou, Carlão e Nath, nos últimos dias no Senado com a designação de um relator dessa matéria, que é o senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins. E o relator, por incrível que pareça, ele deu parecer favorável pela regulamentação. Então, hoje, Carlão, a venda do cigarro eletrônico, ela é proibida pela Anvisa atualmente. Como é que funciona? Os técnicos fizeram 2 reuniões ratificando essa decisão porque essas empresas que fabricam esse VAP tentaram usar da influência de parlamentares para tentar virar esse jogo. Não conseguiram. Então, agora, as empresas estão fazendo um lobby, um jogo muito pesado e muito caro também, para fazer a pauta avançar no Senado, e estão conseguindo. Na semana que vem vai ter uma audiência pública para discutir a legalização do VAP, para tentar amenizar o debate e estabelecer um acordo. Mas, Nath, quando a gente vê essa porcaria dessa no mercado, né, na taberna, no bar, no posto de conveniência, a gente vê logo que deveria ser proibido, mas isso deve mudar, viu? Isso daí é provável que seja legalizado porque o lobby é muito forte. É aquele velho ditado: se não consegue vencer o inimigo, se junte a eles. É o que está acontecendo, que a gente está vendo. Nath, Carlão. Beleza, Cadu, então até amanhã. Ok? Já? Não tenho nem um minutinho, nem 30 segundos. Vai lá, então, rapidinho, 30 segundos. 30 segundos. A produção tá me cobrando. É importante essa notícia. Vai lá. É importante essa notícia. Olha, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e a Confederação Nacional do Comércio, a CNC, entraram juntos com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando aquela lei que foi aprovada pelo Congresso, que está em vigor pelo Poder Executivo, que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres com a mesma função. Olha o absurdo. Essas 2
duas entidades, elas dizem que os meios para se alcançar essa isonomia são, para eles, inconstitucionais. E vale lembrar, Carlão e Nath, a CNC, ela representa o comércio brasileiro e ela é presidida por um amazonense, o José Roberto Tadros. Ele foi presidente aí do Sebrae Amazonas. Sim. O chefe de gabinete dele é o Elienay Câmara, filho do deputado Silas Câmara, que tem sido um 02 da CNC. Volto com vocês, Carlão e Nath. Beleza, então, Cadu, até amanhã, Cadu, boa noite. Um abraço, galera. Tchau, tchau. Valeu. 18 horas. Olha só, a Defesa Civil Nacional promete antecipar ajuda a municípios do Amazonas atingidos pela cheia. Boca do Acre, Envira e Guajará já estão em situação de emergência. Somente em Boca do Acre são mais de 16 mil moradores atingidos, como explica Rodrigo Soares. A Secretaria Nacional de Defesa Civil promete antecipar ajuda aos municípios amazonenses que já sofrem com as inundações nas sedes e zonas rurais. Boca do Acre, Envira e Guajará estão em situação de emergência. Somente em Boca do Acre são mais de 16 mil moradores atingidos. Ao todo, já são 10 municípios do Amazonas em estado de alerta: Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Envira, Irunepé, Carauari, Boca do Acre, Pauini, Lábrea e Canutama. O município de Juruá encontra-se em estado de atenção. Os dados foram divulgados durante reunião do titular da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Volney Wolff, e o deputado federal Saulo Viana. O parlamentar explicou que abordou a situação enfrentada pelas cidades amazonenses e esclareceu sobre os próximos passos para o acesso dos recursos federais. Preparar também um plano de ação, um plano de trabalho para buscar essa ajuda do governo federal. Alguns municípios já estão sendo severamente afetados, tem outros que já estão em atenção, e o próximo passo é que o governo do estado homologue o estado de emergência para que seja submetido ao governo federal, para aí depois de aprovado também, a gente possa acessar recursos do governo federal para esse apoio. O deputado Saulo Viana explica que, apesar de ser um processo burocrático, já está em andamento. É um processo burocrático, porém ele já está em andamento, e a gente espera que, assim que seja homologado pela Defesa Civil Nacional, já tenhamos já os planos de trabalhos apresentados e liberados recursos para ajudar esses municípios que alguns já estão sofrendo, afetados, e os outros que até então possam também ter aí problema com a questão da cheia dos rios. A cheia dos rios Acre e Purus tem afetado os moradores de Boca do Acre, município do interior do Amazonas, segundo a Defesa Civil. O nível dos rios chegou a 20,20 metros nesta terça-feira, ultrapassando a cota de transbordamento em 1,45 metros. Outro município do estado que também tem sofrido com a subida das águas é Envira. A cidade decretou situação de emergência no dia 4 de março, após a cheia dos rios Tarauacá e Envira. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 54 minutos. Vamos conferir agora a previsão do tempo, temperatura para a noite de hoje. Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Segundo o Climatempo, chove na noite de hoje, mas a chuva é rápida, com a máxima de 29 graus e a mínima de 25 graus. Mix. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,22%, cotado a R$ 4,98. Já o euro fechou em baixa de 0,3%, cotado aos R$ 5,43. O Bitcoin fechou em baixa de 3,42% aos R$ 354.500. E o Ibovespa fechou em baixa de 0,25% aos 127.689 pontos. 18 horas.
Muito bem, agora são 6h55. Olha só, hein? Marcelo Rodrigo Pereira de Castro, de 22 anos, foi preso pelo latrocínio do personal trainer Ramis Rosas Damasceno, ocorrido no dia 20 de maio de 2021, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte. Ele foi preso lá em Curitiba, no Paraná. E nós vamos conferir agora no Giro Policial mais informações sobre esse assunto com André Meirelles. André, o que foi? O que aconteceu? É Ramis Rosas Damasceno, tá certo essa pronúncia aí? Isso aí, ele é a vítima, hein? Só que o suspeito aí é o Marcelo Rodrigo Pereira de Castro, 22 anos aí. O personal trainer, né? Marcelo Rodrigo Pereira Castro, de 22 anos, né? Embora jovem, ele aí já é o suspeito aí de ter matado esse personal trainer. Deixa eu dar boa noite, na verdade, aqui pra vocês, né, Nathalie? Boa noite, Carlão, e boa noite, claro, aos ouvintes que continuam sintonizados aqui com a gente no 100.7. Tem pessoas também que nos acompanham agora no YouTube, que a gente tem lá no nosso canal. Boa noite também. Boa noite. Então, mais uma vez, vamos lá pra gente entender aqui o Marcelo Rodrigo Pereira de Castro, 22 anos de idade. Esse o suspeito aí que estava foragido aqui do estado do Amazonas, suspeito aí do latrocínio do personal trainer, o Ramis Rosas, né, que tinha 36 anos, né? Ele foi aí assassinado e o principal suspeito é o Marcelo. Inclusive, ele já foi preso. Ele foi preso ontem, né, na cidade de Curitiba, que fica no Paraná, né? Por lá ele estava se escondendo aí desse crime que aconteceu. Só que aí, conforme o delegado Tomás Vasconcelos Dias, né, Rodrigo Pereira de Castro assassinou a tiros o personal trainer Ramis durante uma negociação de venda de um celular. Isso aconteceu, embora tenha acontecido aí no dia 20 de maio de 2021, lá no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, em ocasião em que outro homem, também ainda não identificado, ele participou aí desse latrocínio do personal trainer, embora seja um caso que é de 2021, mas vale ressaltar aqui que a polícia trabalhou então para identificar quem era esse suspeito, já que a família também pede justiça e quer realmente que o autor do crime aí da morte do Marcelo seja aí então elucidado. Então a polícia continua trabalhando aí para identificar também um outro suspeito de ter participado aí da morte do Marcelo, né? E ainda de acordo com o delegado, ele estava foragido aí desde a época do crime e durante as investigações foi possível identificar que ele estava morando em Curitiba, né? Então foi lá que ele foi identificado e preso, né? Marcelo, Marcelo Rodrigo, ele vai responder por latrocínio e vai ficar à disposição do Poder Judiciário. As investigações continuam aí para identificar esse segundo suspeito. Olha só, e a Polícia Federal divulgou hoje que realizou na última sexta-feira uma vistoria às agências bancárias aqui de Manaus para verificar e avaliar os planos de segurança, né? O propósito de intervenção é garantir uma segurança maior aos clientes. Então, assim, eu encerro aqui, Carlão. Beleza. E também Nathalie. Valeu, André, até amanhã, agora 6h58, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E seguimos agora direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Mais uma notícia hoje mostra o tamanho da crise no fornecimento de energia no Amazonas. O site Neofeed informou que a Amazonas Energia Distribuidora, responsável por levar eletricidade aos 62 municípios do estado, está mergulhada em um cenário de insolvência. Além disso, está em confronto direto com a Eletronorte, empresa do grupo Eletrobras. A Eletronorte afirma que atualmente a Amazonas Energia acumula com ela uma dívida de 3,6 bilhões de reais. Junto à Eletrobras, ainda há outros 5,6 bilhões em aberto, valores que constam como provisões do balanço financeiro da campanha. Ao todo,
portanto, segundo o site, trata-se de um rombo atual de aproximadamente 10 bilhões de reais. Isso sem contar os demais credores da empresa. A situação realmente é crítica. Esses números podem estar no início da causa de tantos problemas vividos hoje em Manaus e no interior com o fornecimento de energia elétrica. E é preciso sim que as lideranças políticas do Amazonas se empenhem cada vez mais em buscar uma solução para essa questão. A melhor que seja para o bem da economia e também, é claro, o bem da população do estado, e que a solução venha antes, né? Que os problemas descambem aí para uns indesejáveis e cada vez mais frequentes e maiores períodos de falta de energia. 18 horas. Para 7 em ponto, Nath, boa noite. Boa noite, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.